Estou aqui para servir a todos com alguma reflexão simples, singela, preferencialmente curta, não é? Porque também sei, estava conversando com o Caio sobre isso, que é muito difícil a gente manter atenção constante numa tela, quando a gente está assim nessa condição de online, de virtual. Porém, os que aqui têm vindo têm feito esse esforço. É porque estamos em meio a uma pandemia. Eu diria a maior pandemia da nossa geração, mas na verdade é a primeira grande epidemia da nossa geração, tomou o mundo inteiro e por isso a epidemia se chamou pandemia. Nós nunca antes vivenciamos isso, nem eu, nem você, esta condição de restrição, de um auto-isolamento, de algum distanciamento social, de caminhar por aí com máscara no rosto. E se fosse só isso, estava tudo bem, estava tudo muito tranquilo. O problema é que o vírus mata, e ele matou gente querida, matou gente amiga, matou parentes, matou das pessoas que estão aqui, pai, mãe, tios, tia, sobrinhos. Ele mata. Nenhuma casa brasileira está passando impune, tem que lidar com o vírus de algum modo. Toda semana nós estamos aqui, eu e Sabrina, orando, porque a gente tem de 2 a 3 amigos que estão internados. Esta semana, por exemplo, estão entubados 2 amigos queridos. Amigos queridos, gente próxima. Já não estamos falando de conhecidos, não é? Você tem gente próxima a você, neste momento, que está entubada, que está precisando que uma respiração artificial substitua os pulmões que estão convalescidos. Você está sob a ameaça de perder as pessoas, porque a gente tem visto pela TV e também no histórico pessoal de cada um que depois, quando a intubação não dá certo, no sentido de saturar de oxigênio nosso corpo, nós desfalecemos e morremos. Não importa qual é a sua ideologia política, não importa qual é a sua cor partidária, não importa qual é seu pensamento científico ou religioso, a verdade é que ao redor de você, no dia de hoje, tem gente que está sedada, apagada, sendo respirado, assim se pode dizer, por uma máquina que lhe auxilie. E hoje, lá no hospital, ao meu lado estava uma senhora esperando notícia de alguém e veio uma médica e disse para ela: olha, nós vamos ter que interná-la. Então, o chão já abre diante de quem está ali ouvindo. Nós vamos ter que interná-la e ela vai começar pelo catéter. Então, oxigenar alguma porcentagem de oxigênio pelo catéter para ver se ela, então, dá os devidos retornos, os devidos feedbacks de saturação. Se isso não acontece, a gente já sabe o protocolo, todo mundo já sabe, depois dos catéteres, aí se passa para a máscara. E a máscara facial, então, permite um fluxo melhor, maior, mais providencial de oxigênio. É oxigênio que todos nós estamos precisando, para além do que as nossas narinas são capazes de recolher do ambiente, porque a Covid faz isso. Diminui esse potencial. E caso não dê certo a máscara, aí as pessoas então precisam ser sedadas, eventualmente pronadas, para diminuir a pressão sobre os pulmões e então assim, em decúbito ventral, a pessoa possa, em prona, que chama, ter mais condições de fluxo durante, já nesse caso, a ventilação por intubação.
E alguns passam um tempo bastante substancial, sedado e sob ventilação artificial. Essas pessoas, ao voltar dessa condição, vão passar por um processo ainda doloroso, frágil, de fisioterapia, fisioterapia respiratória, fisioterapia física, no sentido de reabilitar sua musculatura, que foi toda comprometida por aquele período absolutamente inerte na cama. Os que não voltam faleceram por alguma razão ou alguma comorbidade que eles possuindo vieram a contribuir para a falência de seus órgãos, às vezes uma comorbidade renal, às vezes cardíaca, às vezes, como meu pai, por exemplo, depois de o corpo estar muito fadigado pela luta, vou falar em termos assim bem leigos, na luta contra a Covid, o coração dele não aguentou, né? Ele infartou no meio da madrugada. Então, essa condição faz com que todos que morram, na verdade, isso só aconteceu porque começou por não conseguir respirar. É uma síndrome viral e gripal. Nós temos problemas especialmente em vias aéreas e problemas pulmonares, para além de todos os outros problemas que a Covid pode ir causando, ela é especialmente uma síndrome respiratória. Eu estou falando o que tinha me proposto a falar. Como assim? Eu tinha me proposto a dar uma explicação daquilo que a gente já sabe sobre a Covid? Não é isso. Pelo Espírito de Deus, por um chamado do Senhor, por uma convocação de esperança, é que eu gostaria de trazer consolo e conforto a todos aqueles que estão enlutados pela Covid-19, a todos os que estão amedrontados pela Covid-19, a todos os irmãos e toda a gente querida que está assustada com a Covid-19, a todos os que estão sob a ameaça constante, ou que tem gente que ama sob esta ameaça, aos que têm idosos em casa e aos idosos que estão aqui conosco, por exemplo. A todos os que estão enlutados, eu queria dizer com todo carinho que quando a gente lê Isaías, na qual se diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossos pecados estavam sobre ele, que o castigo que deveria ser nosso estava sobre ele e, portanto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou tudo sobre si. Dores e enfermidades humanas foram todas depositadas sobre ele na cruz. Ele sentiu as dores da humanidade. Todas as dores da humanidade. E se são todas as dores da humanidade, tratam-se até das dores que até aquele instante histórico da existência do planeta não eram conhecidas. As doenças que ainda viriam. As doenças que ainda viriam estavam sobre ele. Sobre ele estava a Covid-19. Como todas as outras enfermidades humanas que sobre ele estavam, a Covid-19, junto com elas todas, o matou. Está escrito, dando um grande brado, expirou. Expirou. Ao contrário de inspirar, ele expirou e já não entrava mais ar. O fôlego de vida que Deus destinou a cada um de nós desde o começo dos tempos. Este fôlego de vida que ele soprou na nossa narina,
nas nossas narinas lá no Gênesis, este que falta, então, aos que falecem, foi o que finalmente faltou ao Jesus também, quando, tendo dado um grande brado, expirou. Inclinado a cabeça, está escrito, ele desfaleceu. As pessoas que estudam científica e biologicamente o que possa ter se passado com ele durante o tempo na cruz, sempre dizem a mesma coisa num certo momento, que há uma compressão pulmonar no crucificado, por conta do tempo longo em que seus braços são mantidos estendidos. Para que ele consiga respirar, é que é posto uma base nos seus pés, então ele suspende os joelhos, levanta, infla o peito de ar e já devagarzinho vai desfalecendo de novo, até que ele novamente, por instinto de respirar, levanta e vai fazendo assim faz o crucificado, tanto que os dois ladrões que permaneceram vivos, para que então suas mortes fossem antecipadas, porque no dia seguinte, sábado, eles não poderiam estar pendurados na cruz, foi que os guardas quebraram seus joelhos, quebraram suas pernas, para que eles então perdessem, na próxima tentativa de inalação, eles perdessem a capacidade de buscar oxigênio e aí então deixassem de respirar, porque não iam mais, suas pernas obedecer o comando do seu cérebro para oxigenar. Jesus já tinha morrido antes disso, e certamente passou por esta compressão pulmonar pela falta de ar. Faltou ar. Faltou ar para Jesus. Por amor a você. Por amor a mim. Ele veio ser igual a mim, tão frágil quanto eu, tão doente quanto eu, tão pecador quanto eu, tão carne quanto eu, porque me amou, porque tomou meu lugar, porque esteve onde eu deveria estar, que é sob a condição de morte. Agora, os que estão em Cristo, está escrito, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz Coríntios 5,17, na primeira carta. É como um suspirar de alívio do apóstolo Paulo. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. E agora eu renasço em Cristo, se nele creio. E me torno uma nova criatura com ele. À medida que ele está em mim, eu vou me tornando semelhante a ele, este é meu caminho, uma nova criatura. E essa nova criatura é aquela que sabe que as coisas velhas já passaram. O meu jeito velho de ser, o meu jeito velho de crer e o meu jeito velho de realizar. Minha consciência envelhecida, entorpecida pela ignorância antiga do pensar, é substituída, à medida que eu caminho com ele, pela consciência oxigenada de Deus em mim. E o que é que Deus tem para ser em mim? Ora, quando Deus é alguma coisa em mim, Deus é em amor. Então, é amor que Ele quer que você tenha para responder a este momento, esta situação e esta condição em que estamos vivendo. Por favor, não se desespere, não enlouqueça, não esfrie, ame.
Não faça perguntas aos céus, faça a sua parte e ame. Ame em resposta ao amor dele por nós, apesar de um tempo como esse que estamos vivendo. Ame. Enquanto ora por uns e eles morrem, enquanto ora por outros e eles vivem, ame a todos. Ame sempre. Ame em nome de Jesus. Tá bom? Todo mundo. Faça um esforço de viver este período da melhor forma que te for possível. Te foi dado o privilégio. Eu não acho privilégio isso não. Claro que não é um privilégio, no sentido exato do termo, mas com o olhar do Evangelho, eu posso dizer que nos foi dado o privilégio de viver esse tempo. Nos foi dado o privilégio. Esse tempo já existiria. Nos foi dado o privilégio de viver este tempo. Por quê? Para que a gente possa ajudar outros a viver este tempo. Para que a gente possa ajudar outros a viver este tempo. E este é um privilégio. O privilégio de poder manifestar Deus em você.